Continuando então o nosso programa, a gente falava aí, eu falava de determinados ensinamentos que são dados ao povo judeu, e eu dizia que eu estive em São Paulo, no Rio de Janeiro, dando uma palestra numa igreja evangélica, e ali eles me fizeram várias perguntas sobre os ensinamentos que nós seguimos, e eu expliquei, e depois eles perguntaram se aqueles ensinamentos, se eles teriam que cumprir aqueles ensinamentos. Eu disse, não, vocês não são judeus, esses ensinamentos não se aplicam a vocês, vocês vão seguir o ensinamento da vossa religião aqui, da vossa doutrina. Mas, se vocês quiserem fazer conversão, e conversão, gente, não tem meia conversão. Olha, eu cumpro o Shabat, não como coisas imundas e dou o dízimo. Isso aí não funciona. Cumprir a Torá pela metade não adianta nada. E também não tem sentido você, não sendo judeu, estar cumprindo mesmo esses 3 preceitos aí, que são preceitos dados para os judeus. Não tem sentido. A menos que você queira fazer techuvá, você já cumpre isso, mas você é uma pessoa zelosa, que quer avançar no conhecimento e na obediência a Deus, aí tem sentido você não só continuar cumprindo esses preceitos que você está cumprindo, mas você avançar mais, fazer uma techuvá e começar a cumprir outros preceitos. E mesmo estes preceitos que você está cumprindo, com certeza você não está os cumprindo da maneira correta. Mas isso é com você. Se você quer fazer a techuvá, quer continuar o seu processo, mas se você não quer, nem esses preceitos tem sentido você cumprir. Não tem sentido. Então eu falava com respeito ao Shabat, que o Shabat, ou sábado, você pode dizer, mas ele foi dado lá na criação, ele foi dado lá no propósito de que toda a humanidade servisse a Deus. Mas como a humanidade rejeitou a Deus, no decorrer ali dos anos, aquela humanidade, até que veio o nosso pai Abraão, aquela humanidade ali rejeitou os mandamentos de Deus. E aí, quando vem Abraão, Deus cria através de Abraão a nação de Israel, e aí então Deus dá o Shabat para a nação de Israel como sinal de identificação de Israel como sua nação e, ao mesmo tempo, indicando Deus como Deus verdadeiro e como Deus desta nação. Eu quero ler também na palavra do profeta Ezequiel com vocês. Vamos ver. Ezequiel capítulo 20, versículos 11 a 13. Vamos ler. E também lhes dei os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Vamos ver agora o próximo versículo, versículo 12. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Veja, o sábado é um sinal dado ao povo de Israel, para que o povo de Israel saiba que ele é o Deus do povo de Israel e que ele, o Eterno, é o Senhor que os santifica. Então, guardando o Shabat, o povo de Israel está sempre reivindicando para si o verdadeiro Deus. E mais uma vez, aqui continua dizendo o seguinte: mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos,
os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. Está vendo? É um pacto claríssimo, que é um pacto com Israel. Então, o gentil não tem sentido. Muitos falam, o sábado é para os judeus, é verdade. Não tem sentido. Não há necessidade de você ficar exigindo do gentil que ele cumpra Shabat, ou que ele cumpra qualquer outro preceito da Torá. Então, o Shabat é um sinal de identificação. É como a circuncisão. A gente sabe, por exemplo, que muitas pessoas fazem uma operação chamada postectomia ou operação de fimose, e nestas operações, muitas vezes, são tirados o prepúcio completamente. Eu posso considerar essa operação como circuncisão? Não, não pode. Porque com qual objetivo ela foi feita? Não foi feita com o objetivo de você se tornar um israelita. Não houve ali uma intenção religiosa. E quando a circuncisão é feita com fins religiosos, então há um quórum chamado de Beit Din, que aprova aquela circuncisão. Há também orações que validam aquela circuncisão, orações rituais que dão validade àquela circuncisão. Mas e quando a pessoa já tem, então, a postectomia e ela se converte ao judaísmo? Como é que faz? Aí é feita uma cerimônia chamada Hatafadam Brit, que é uma confirmação da circuncisão. É feita ali uma cerimônia onde se confirma religiosamente e aquela postectomia ou aquela fimose aprovada ali pelo Beit Din se torna na circuncisão. Então, são sinais aplicados ao povo de Israel. Então, por isso, quem tem intenção, e a gente falava aí neste programa, em programas anteriores, que o gentil deixa de ser gentil. Gentil com O, né? Não com L. Ele deixa de ser gentio quando ele abraça a fé judaica, quando ele inicia o processo de conversão, quando ele começa a cumprir Torá na sua vida, ele deixa de ser gentil. Então, no primeiro momento aí, ele é visto como um prosélito, como um ger. Até por sinal tem um detalhe importante nisso aí. Eu espero futuramente poder entrar com vocês com mais tempo e com mais preparo, mais clareza. Mas o gentil, antes dele fazer o processo de conversão, ele se torna um estrangeiro. O que é se tornar estrangeiro? Ele se aproxima do povo de Israel. Ele não é um gentil mais distante de Israel. Ele agora está próximo, está conhecendo os preceitos, a Torá. Então ele se torna, primeiro, ele se torna um estrangeiro. Alguém que tem um tipo de relacionamento com Israel. E aí ele vai aprender a Torá. Então é necessário esse processo. E uma vez, então, estrangeiro, e aprendendo a Torá, ele vai chegar a um ponto de um cumprimento razoável da Torá, que vai permitir a ele a sua conversão. E aí, no nosso caso, ele vai passar pela Tevilá, pelo batismo para a remissão dos pecados, das transgressões que ele cometeu contra a própria Torá e contra o próprio Deus. E no momento seguinte ele vai também receber a circuncisão, que é o selo da justiça da fé, como foi dado ao nosso pai Abraão no começo. E aí, nessa fase,
ele é considerado então como um prosélito. Prosélito é um gentil convertido. Ou, como se conhece hoje, é uma pessoa que muda de religião, de uma religião para outra. Ele é um prosélito. Agora, os filhos dele, aqueles que nascerem depois que ele já é considerado como um israelita, os filhos dele não serão mais tratados ou considerados como prosélitos, mas serão considerados 100% como judeus. Então, o gentio não pode continuar sendo gentil. Deus, lá no passado, lá no começo, por exemplo, mesmo com Abraão Avino, o pai Abraão, os servos de Abraão foram circuncidados. Viviam com Abraão, estavam plenamente integrados com Abraão. Eles foram também circuncidados por ordem de Deus. Não foi apenas o filho de Abraão, apenas Isaque, que foi circuncidado, mas os seus servos também foram circuncidados, por ordem de Deus. E a circuncisão se tornou, então, uma aliança perpétua entre Deus, Abraão e a sua descendência. Então, no capítulo 12 de Shemote, de Êxodo, nos versículos finais, Deus fala que os gentios, os estrangeiros gentios que já tinham aquela convivência com Israel, que desejassem comer de Pêssar, participar de Pêssar, da Páscoa judaica, deveriam ser circuncidados. Eles e os filhos homens de sua família deveriam ser circuncidados. E aí então eles poderiam participar de Pêssar. Só que essa participação de Pêssar praticamente já era, com o ato da circuncisão, era o processo de conversão. A partir daí, esse gentil, ele já deveria, esse gentil convertido, esse prosélito, ele já deveria cumprir toda a Torá como os demais. A partir desse momento, ele já era como natural da terra, diz lá este e outros textos. Então o gentil deixa de ser gentil. Então o gentil sempre teve a oportunidade da conversão, não se pode tirar. E o gentil tem que ter o direito da conversão, tem que ter o direito de se tornar parte do povo. Ele quer cumprir Torá, ele quer viver de acordo com a Torá, ele tem esse direito. Então gentil não deve continuar gentil depois, ele é parte do povo. Shalom, obrigado por sua participação aqui conosco.